paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida nesse momento. Mais um encontro aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. E hoje vamos mais uma vez falar de mais uma verdade bíblica, porque hoje vamos estudar sobre o batismo nas águas. O que é que você entende sobre o batismo? Como a tua igreja tem apresentado este assunto? É o que nós vamos aprender aqui. E se você está pronto para aprender de mais uma verdade poderosa, que liberta e transforma, o momento seu é agora de esquecer tudo que você está fazendo, pegar a sua Bíblia, pegar a palavra de Deus e vamos juntos viajar, fazer mais uma viagem por entre as Escrituras e vamos tentar aprender mais sobre este assunto. Convido você, onde você está, pegue então sua Bíblia, feche seus olhos comigo e vamos orar. Senhor Deus e Pai, é verdade, Senhor. Quanto mais a gente conhece a Tua verdade, mais a gente sente o Teu poder transformando a nossa vida. Se alguém que vai estudar a palavra de Deus comigo nesse momento tem dúvidas a respeito do batismo ou não conhece essa doutrina, por favor, Senhor, ajude ela a compreender este assunto e que o Senhor me capacite para saber a maneira certa de transmitir essa mensagem para que ela não tenha nenhuma dúvida do que ela vai aprender aqui. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querido, a primeira pergunta que eu já faço para você é a seguinte: por que eu devo ser batizado? Por que você tem que ser batizado? Já parou para se perguntar isso? Eu não sei se você que está me assistindo agora é alguém que ainda não foi batizado. Talvez eu estou até falando para alguém que até é frequentador de igreja, né, já está há anos na igreja, mas que ainda não foi batizado. Então, eu tenho uma mensagem para te dar. Está na hora de você ser batizado. Já está na hora de você tomar uma decisão. E durante esse estudo você vai entender por quê. E se você é alguém que está me assistindo, que é alguém que já foi batizado, meus parabéns. Pela escolha que você fez, pela decisão que você tomou. Pode ter certeza que você fez a melhor escolha da sua vida. Agora, qual é a razão de que uma pessoa tem que ser batizada? Jesus nos deixou, queridos, 3 condições para o batismo. Para uma pessoa tomar a decisão de ser batizada, ela precisa passar por essas 3 experiências. Quais são elas? A primeira está no livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, onde nós lemos assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. A primeira questão, aparece aqui a palavra crer. Então, um indivíduo para ser batizado, ele precisa crer. Até mesmo que uma pessoa jamais ela tomará a decisão de ser batizada se ela não crer, se ela não acreditar. Então a pessoa tem que crer em Jesus como seu Salvador, ela precisa fazer isso. A segunda condição está em Mateus 28, versículos 19 e 20, onde diz assim: portanto, ide fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Guarde essa palavra agora. E ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Queridos, o plano da salvação envolve ensino. Uma pessoa, para ser batizada, ela precisa ser instruída, ela precisa ser ensinada. Não é simples, não é tão simples uma pessoa chega lá numa igreja, uma pessoa visitando pela primeira vez, e ela ouve um sermão lindo, maravilhoso, uma mensagem maravilhosa, ela ouve uma bela canção e aquilo emociona ela e ela decide na hora: eu quero me batizar. Irmãos, existem muitas pessoas que são movidas pela emoção. Muitas pessoas são emotivas e às vezes isso é uma questão que acontece na maioria das vezes com algumas pessoas que são levadas a tomar uma decisão por emoção. Não tem a ver só com o batismo, mas tem muitas pessoas que são levadas à emoção por outras questões. E às vezes se batizam. Só que essa pessoa, ela precisa ser orientada pela sua igreja de que antes de ela fazer isso, ela precisa passar por uma experiência. E qual é essa experiência? Estudo, ensino
aprendizado. Ela precisa passar por esse processo. Ela precisa conhecer as doutrinas da igreja. Pelo menos, é, pelo menos as doutrinas fundamentais da igreja ela precisa conhecer. Ela precisa ter noção da decisão que ela vai tomar, do caminho que ela vai ter que seguir, dos passos que ela terá que tomar. Ela precisa saber. Ela não pode ir para a guerra sem conhecer o campo onde ela vai entrar. Ela tem que saber. E o batismo é a mesma coisa. Para ela tomar uma decisão, ela precisa conhecer o plano da salvação. E o plano da salvação envolve aprendizado, ensino. Ela tem que passar por essa experiência. Então ela crê, é instruída, é ensinada pelas doutrinas da igreja e ela passa então para essa fase final que é ser batizada. Mas falando da terceira condição, vem aqui em Atos capítulo 2, 38, que diz: Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a terceira palavra que aparece qual é? Arrepender-se. Toda pessoa que se entrega ao batismo, ela demonstra publicamente que ela se arrependeu, que ela reconheceu que é pecadora e que ela necessita de Cristo. Ela necessita de Jesus como seu Salvador. Então, essas são as três condições: crer, ser ensinada, instruída e arrepender-se. Ela precisa se arrepender dos atos que ela cometeu no passado, porque após o batismo, logicamente que agora nasce um novo homem, para uma nova vida, para um novo estilo de vida. O que ele fazia no passado, agora ele não faz mais. Agora ele vive uma vida transformada. Falando sobre o batismo, a gente sabe que o batismo é uma doutrina neotestamentária. O batismo é uma doutrina que surge a partir do Novo Testamento, né, e vai surgir com um personagem chamado João Batista. Ele é quem vai, né, introduzir na igreja o rito do batismo. Quando você olha para o Antigo Testamento, a gente se pergunta, peraí, se o Antigo Testamento não tinha batismo, como ficam as pessoas do Antigo Testamento que não foram batizadas? Essa é uma pergunta, né, que é até interessante. E às vezes algumas perguntas que alguém pode estar fazendo hoje, muitas vezes. Deixa eu te falar. A prática da circuncisão, para algumas pessoas estudiosas da Bíblia, entendem que a circuncisão era um tipo de batismo da época. Não era necessariamente no seu teor o batismo das águas, mas podia simbolizar um batismo na época. Eu quero falar para você o seguinte: a circuncisão ela é um rito de iniciação judaica que consistia na remoção do prepúcio do ser do genital masculino. Era, queridos, uma prática que marcava a aliança de Deus com Abraão e seus descendentes, sendo um sinal visível e externo dessa relação especial. A circuncisão era realizada no 8º dia de vida do bebê varão, conforme estabelecido lá em Gênesis 17, versículo 12. Então, no 8º dia, logo já ali, né, no nascimento, praticamente, no recém-nascido, depois dos 8 dias ali, passados os 8 dias, aquela criança era circuncidada. Né, circuncidada. E a circuncisão, ela também era um pacto, né? Era um sinal que indicava, né, a pertença do indivíduo ao povo de Deus e que ele se comprometia a viver, né, de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com Gênesis 17, versículos 10 lá, 14. Então, quando um indivíduo também era circuncidado, né, ali era um sinal de que aquela pessoa ela pertencia ao povo de Deus, ela passava a pertencer ao povo de Deus. E automaticamente, ela sendo circuncidada, ela estava demonstrando de que a partir dali, ela agora ela seguiria os estatutos de Deus, ela obedeceria os mandamentos de Deus, ela passaria a servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Então, era também essa questão. A circuncisão também, entre os judeus e gentios, ela
fazia ali uma distinção, de acordo com o texto de Efésios 2, versos 11 a 14, quando lá diz que era um rito que diferenciava os judeus dos gentios, que não as praticavam. Então a circuncisão também era para distinguir aqueles que pertenciam, né, faziam a vontade de Deus e aqueles que não faziam. Também tinha um outro significado no Novo Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, a circuncisão ela passa a ter um outro modelo, apresentado ali pelo apóstolo Paulo. Se você pegar o texto que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 a 6, o que é que o apóstolo Paulo ali enfatiza? Que a circuncisão não era mais essencial para a salvação. Não era mais. Se a circuncisão no passado era alguma questão em relação à salvação, no Novo Testamento passa a não ser mais. E ele diz que o que importa é a circuncisão, a mudança interior e a obediência a Deus. A circuncisão, queridos, no Novo Testamento, passa a ser uma coisa mais no seu íntimo. Não era mais um sinalzinho ali no órgão digital do homem, não. Era uma marca que agora tinha que ficar aqui, no interior do ser humano. E eu vou dizer uma coisa para você. Todos nós, a cada dia na nossa vida, nós precisamos ser circuncidados. No nosso íntimo, espiritualmente falando, a cada dia nós precisamos ser circuncidados. Circuncidado para uma nova vida. É o que Paulo deixa claro de que agora a circuncisão é a mudança interior e a obediência a Deus. Jesus também foi circuncidado após passados os 8 dias, de acordo com Lucas capítulo 2, versículo 11. Jesus também, ele ali cumpriu a tradição judaica. Ele também foi circuncidado quando ele era bebê. Então a circuncisão física, né, ela perdeu a sua importância, porque era um sinal visível, era uma marca que estava ali mesmo, né? Era um sinal visível, que ficava ali mesmo, era um corte, um sinal, uma marca. E esse sinal visível, né, ele perdeu a sua importância, né, como rito obrigatório. Não era mais como rito obrigatório a partir do Novo Testamento, mas que a obediência, né, e a transformação espiritual, elas ainda são fundamentais. Então a circuncisão física ali, aquele corte, aquela coisa, ela não era mais obrigatória no Novo Testamento, mas na questão espiritual ela ainda se torna importante para a nossa vida hoje ainda, tá certo? Então a circuncisão ela é um rito que, embora tenha sido um sinal externo da aliança no Velho Testamento, também ela aponta para a necessidade de uma circuncisão espiritual, que é o que? A remoção por meio que da graça de Deus e do Espírito Santo. Então, ainda, queridos, como eu falei, nós ainda, a cada dia da nossa vida, precisamos ser circuncidados. Precisamos ser circuncidados. Precisamos fazer um pacto com Deus, irmãos, no nosso íntimo. Temos que estar fazendo esse pacto com Deus para uma nova vida, mudança, para que a gente possa, então, né, para que Deus possa remover tudo na nossa vida por meio da graça e por meio do poder do Espírito Santo. O próprio, lá no livro de 1 Coríntios 10, versos 1 e 2, mesmo vai dizer ali que aquela travessia do Mar Vermelho ali, quando o povo, Moisés atravessou com o povo ali na travessia do Mar Vermelho, ali cita que aquilo ali também foi um tipo de batismo. Que ali foi um tipo de batismo nas águas. Percebe isso, queridos? Como que o Antigo Testamento ainda enfatiza o batismo em sua forma simbólica ali, em algumas situações? Então a gente pode pensar que o batismo surgiu no Novo Testamento? Sim. O ensino ali, aquela doutrina no seu formato, foi pregado daquela maneira no Novo Testamento, mas a gente tem no Antigo Testamento prova viva de que esses atos da circuncisão pode sim representar para nós um tipo de batismo naquela época, tá certo? Então, certo dia, Jesus deixou a oficina, sua carpintaria, que ficava onde? Em Nazaré. Ele deixou. Caminhou até o Rio Jordão. Lá ele encontra
o seu primo João Batista, a quem ele não tinha visto há muito tempo, não havia muito tempo. E ele se aproximou de João Batista e pediu que João Batista o batizasse. O batizasse. É interessante que João ficou intrigado, né? Você vai ver lá em Mateus 3, versos 3 a 15. João ficou assim, falando, poxa, peraí, quem tem que ser batizado por ti sou eu, não eu batizar você. Mas Jesus usou a palavra e disse, não, convém cumprir toda a justiça. Quando eu vejo isso, irmãos, eu acho interessante, porque o batismo ele é um aspecto de justiça a qual as pessoas podem fazer parte. Quando você pega o próprio Jesus, que nunca experimentou pecado nenhum, você tem o relato na Bíblia, Jesus não pecou em nenhum momento, ele não praticou nenhum ato pecaminoso. Jesus não tinha pecado em Jesus, mas ele decidiu ser batizado. É interessante. Alguém que não tinha pecado nenhum tomou essa iniciativa de ser batizado nas águas. E ele vai dizer por que ele fez isso. Para que cumprisse toda a justiça. Agora eu pergunto para você. Se Jesus, que não tinha nenhum pecado, não havia pecado, se batizou, se entregou ao batismo nas águas, imagine eu e você. Se ele que não pecou, não tinha nenhum pecado, mas ele carregou sobre ele os pecados da humanidade, que é diferente, né? Como se ele pegasse tudo emprestado e carregou sobre ele ali o pecado da humanidade, de todo mundo, de todo o universo, carregou sobre ele, mas ele não praticou um ato pecaminoso, não havia pecado em Jesus, ele foi batizado, irmãos. Então, eu e você, pelo exemplo de Jesus, precisamos também ser batizados. Então, Jesus deixou o exemplo, o ensino da Bíblia, e ela realça, né, a importância do batismo. Pelo ensino demonstrado aqui, ela mostra claramente a importância do batismo. A grande pergunta é a seguinte: eu preciso me batizar para ser salvo? O que você acha? Eu tenho que me batizar para ser salvo? Será que o batismo ali é a garantia de salvação? Eu tenho que batizar para ser salvo? O texto que nós já havíamos lido lá no começo está em Marcos 16, que diz: quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Aqui você tem claramente de que o batismo é importante, sim. Pois ao ser batizada, uma pessoa está o quê? Declarando publicamente que crê em Jesus Cristo, que crê no Salvador. Então, uma pessoa, irmãos, que crê em Jesus, ela alcança a salvação. Jesus falou em João 3,16: Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a crença em Jesus ela é fundamental. Só que quando uma pessoa ela crê em Jesus, ela vai demonstrar isso através do batismo. Porque ela demonstra publicamente ali diante de todos que estão vendo, presenciando o seu batismo, que pode ser a igreja, a família ali presente, vendo aquela pessoa sendo batizada, ela publicamente está demonstrando diante de todo mundo: eu estou aqui hoje me batizando porque eu acredito no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, se uma pessoa ela não quer aceitar o batismo, ela então está demonstrando que ainda ela não aceitou ou não entendeu, né, o sacrifício de Jesus em seu favor. Ou ela não entendeu o que Jesus fez por ela, né, ou realmente ela não quer, não aceita. Por isso que você vê algumas pessoas, às vezes, anos dentro da igreja, frequentando os cultos, sendo uma grande frequentadora de igreja, mas que ainda não foi batizada, não tomou ainda a decisão. Eu te pergunto, o que essa pessoa está fazendo na igreja? Conhece as doutrinas, vai na igreja, ouve sermão, sabe de tudo, mas ainda não toma decisão de ser batizado. Essa pessoa creu em Jesus? Irmãos, porque quem crê em Jesus Cristo não perde tempo. Se agarra a Jesus, se abraça ao Senhor e vai com tudo. E se você está perdendo o seu tempo é porque você ainda tem dúvida da fé que você professa, da que você diz que crê. Agora, batismo não é garantia de salvação.
Apesar de você ter algumas igrejas que ensinam que uma vez salvo, salvo para sempre, isso não é bíblico. Ah, eu fui batizado, agora eu estou salvo. Aí a pessoa faz o que ela quiser. Não, eu fui batizado e já estou salvo, então ela faz o que ela quiser, ela xinga, né, rouba, pratica o mundanismo, porque ela acha que já foi salvo. Não, batismo ela não é garantia de salvação. Ela é uma condição para a salvação, mas não é a garantia de salvação. Eu tenho até aqui uma citação de Ellen G. White, onde uma escritora americana escreveu no livro Refletindo a Cristo, na página 71, ela falando sobre esse texto que acabamos de ler, olha só o que ela diz. Há um tipo de crença que não é uma fé salvadora. A palavra de Deus declara que os demônios creem e tremem. Assim chamada fé, que não opera por amor e purifica a alma, não justificará homem algum. Diz o apóstolo: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Abraão cria em Deus. Como sabemos que ele cria? Suas obras testificavam do caráter de sua fé, e sua fé lhe foi imputada para a justiça. Essa citação aqui, queridos, ela é bastante interessante. Ela diz que há um tipo de crença que não é uma fé salvadora. E ela vai usar um texto da Bíblia, né, quando ela diz que até mesmo os demônios creem e também eles temem. E ela diz que essa chamada fé que não opera por amor e purifica a alma, essa jamais justificará o homem. Aí ela vai falar sobre um texto que está no livro de Tiago, capítulo 2, 24, quando ela diz aqui, que está lá na Bíblia. Ela usa uma citação de um texto bíblico, quando ela diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Por isso que o texto diz que fé sem obras, ela é o quê? Morta. Não é simplesmente crer. Crer. Não é só eu falar que creio de boca. Mas o que ela diz, as obras, ela tem que testificar isso. Por isso que ela fez uma comparação de Abraão, que Abraão ele creu em Deus. Em todo momento ele acreditou em Jesus, ele recebeu o chamado de Deus, ele obedeceu o Senhor. Mas como é que a gente sabe que ele creu em Deus? Porque ela falou que as suas obras testificavam do caráter de sua fé. E sem fé, e a fé e a sua fé lhe foi imputada para a justiça. Então, ou seja, através das obras que Abraão exerceu, era o que demonstrava que ele cria em Deus. Então, crer somente não, porque agora tem muita gente na igreja que só crê. Só crê. Aí quando você pega Tiago lá no capítulo 2, verso 17, né, fala de um versículo, diz que lá fala que nesse versículo de Tiago, capítulo 2, versículo 17, você pode ler lá, enfatiza a importância de a fé ser demonstrada através da ação ou das ações concretas, não sendo o quê? Meramente um conceito intelectual. Então, ou seja, não é simplesmente ter conhecimento. Ah, porque eu creio, porque eu conheci, ah, porque eu prego, porque eu falo. Não, não é só no conhecimento intelectual, mas através das ações, através dos frutos. Lá Tiago diz, não seja somente ouvintes da palavra, mas sejam o quê? Praticantes. Não é só ouvir, não é só receber. A Bíblia diz, a fé vem do ouvir a palavra. Então você ouve a palavra. E depois o texto diz também que a fé vem do ouvir a palavra. Ele diz, não seja somente ouvintes da palavra, mas seja o quê? Praticantes. Então você assimila, você recebe aquilo que você está ouvindo, mas tem que ter a comprovação através das obras, através das práticas. Se eu aprendo que eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que amar o meu próximo. Eu prego que tenho que amar o próximo, mas eu mesmo não exerço isso na prática. Então, amar de boca? Não. Eu tenho que praticar. Eu tenho que mostrar a minha ação, demonstrando que amo através das ações. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Então, crer e ser batizado será salvo? Sim. Mas não é simplesmente crer. É muito fácil, eu creio. Mas e depois? Qual é a demonstração que você crê? Então as obras têm que testificar isso. E aí, né, Lucas 23, 42 e 43,
nós temos ali um outro exemplo. Então, eu tenho sim que ser batizado para alcançar a salvação. Essa é a condição. Não é a garantia, mas é a condição. Agora, uma pessoa pode ser salva independente do batismo? Pode. Porque a Bíblia diz lá em Lucas: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Há coisas especiais em que uma pessoa não batizada será salva. A história do ladrão na cruz ilustra esse fato. Ele não tinha condições de evidenciar sua crença no Senhor sendo batizado. Ele não pôde fazer isso. Ele não pôde demonstrar ali, né, que acreditava em Jesus através do batismo, como eu falei, que publicamente você demonstra isso, que você creu em Jesus. Ele não podia fazer isso. Ele não tinha condições para fazer isso. Primeiro, ele estava na cruz, preso, amarrado, e ele estava para morrer ali, juntamente com Jesus. Eram dois ladrões, na verdade. Todos os três estavam para morrer. E ele não tinha como falar: olha, me soltem aqui só para eu poder ser batizado. Ele não podia fazer isso. Então, queridos, existem algumas exceções em casos especiais em que uma pessoa poderá sim ser salva sem ter passado pelo batismo nas águas. E o exemplo do ladrão é nítido. Ele não foi batizado, mas a Bíblia demonstra aqui, pelas palavras de Jesus, que ele foi salvo. Qual é as exceções? Imagine que uma pessoa está no leito de uma cama. Ela ouve a palavra ali em algum momento e ela aceita Jesus. Ela acreditou em Jesus e ela aceitou Jesus como teu Salvador. Só que em alguns dias depois ela vai e vem a falecer. Ela não teve condição de ser batizada. Até mesmo antes dela falecer, ela não tinha condição, ela estava acamada, doente. Ela não podia sair dali. Deus entende essa condição dela. Ela não tinha condição de ser batizada. Uma pessoa que marcou seu batismo para daqui a 2 semanas e de repente acontece um evento, uma situação e ela morre. Ela não teve condição de ser batizada. Mas não foi porque ela foi negligente ou que ela não tivesse o desejo de ser, mas porque em alguma razão e circunstância ela não conseguiu ser batizada. Eu conheci uma senhora, o nome dela se chamava Dona Rosa. A gente fez um trabalho na casa dela de pequenos grupos, estudamos a Bíblia com ela, fizemos um trabalho forte com ela. E em algum tempo ela não aceitou. Houve algum tempo em que ela não aceitou o batismo, ela ainda ficou meio com dificuldade. Depois, com o passar de alguns anos, ela decidiu ser batizada. Ela tomou a decisão. Batismo não é forçado, irmãos. Batismo não é para você forçar ninguém. Batismo é uma escolha, uma decisão pessoal da pessoa. O que nós temos que fazer é apresentar a palavra, apresentar a importância do batismo, mas a escolha tem que ser dela. Não tem que estar forçando ninguém. As pessoas fazem muito isso, isso é feio. Não foi isso que Jesus ensinou, não. E as pessoas têm que escolher. E um dia ela tomou a decisão. Passou a fazer coisas, deixar de fazer coisas que ela fazia. Começou a frequentar os cultos. Ela estava firme. Só que alguns dias antes do seu batismo, ela veio a falecer. Mas no coração dela já tinha tomado a decisão. Nós não sabemos, às vezes, irmãos, os planos de Deus. O que Deus quis na vida dela. Se Deus quis levá-la naquele momento, ela já era uma idosa. Se Deus quis levá-la naquele momento, Deus é Deus. Quem sou eu para questionar os planos de Deus? A minha mente é finita. Deus é grandioso, irmãos. Então, se Ele quis levar ela, Ele tinha suas razões. Mas no coração dela já havia aceitado Jesus como teu Salvador. Existem muitas pessoas que veremos no céu, irmãos, que nunca entrou nas águas do batismo, mas que estarão no céu, salvas, porque houve condições. Agora, quando uma pessoa ela tem ciência do batismo, ela sabe que tem que ser batizada, ela entende que ela tem que ser batizada, ela foi instruída, ela foi ensinada, ela aprendeu o caminho e ela não toma decisão, aí ela está correndo risco de perder a salvação. Aqui são pessoas que não tiveram condições de ser batizadas. Agora eu estou falando de pessoas que têm condição de ser batizada,
têm condições de ser batizados, mas são negligentes, não querem. Às vezes pelo coração endurecido, porque ainda não tem certeza da fé em Cristo Jesus. Então, essa é a diferença. Agora, tem pessoas que estão aí, sabe que tem que tomar decisão, e está deixando o tempo passar. Se amanhã, meu irmão, for tarde demais, a culpa não é de Deus, porque você foi instruído, você sabe que tem que tomar a decisão. Agora, quando uma pessoa não teve condições, por alguma razão, morreu, teve um acidente, né, ou uma coisa que aconteceu que o impediu de ser batizado, Deus não vai levar em conta isso aí. Mas se você precisa tomar a decisão, você tem que tomar a decisão. Queridos, paramos por aqui e eu quero deixar uma mensagem para você. Querido amigo, hoje eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu fiz a melhor escolha da minha vida, que foi um dia ser batizado. Lembro como se fosse hoje o dia do meu batismo. Foi uma emoção muito grande. Foi a primeira vez que eu experimentei um batismo de verdade. Eu pude ver Cristo iluminando a minha vida. Amigos que me ajudaram nessa caminhada, que me instruíram, que me ensinaram na palavra, na doutrina. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não perca tempo, querido. Não perca tempo de tomar essa decisão. O eunuco estava estudando a palavra, ele não entendia, Filipe o instruiu e ele compreendeu. E logo que ele compreendeu a palavra, ele logo tomou a decisão e foi batizado. Ele não perdeu tempo. Primeiro que ele já tinha sede de conhecer Jesus. E agora não faltou mais nada para ele, ele tomou a decisão e foi batizado. Alguém que já estava instruído na palavra. Querido, não perca tempo, toma a decisão logo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, o que você pode fazer hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. E Deus não quer isso para a sua vida. E se você ainda não tomou essa decisão de ser batizado, meu convite a você, tome uma decisão, mas tome a decisão certa. Tome uma decisão para que quando você entrar naquela água e você dizer para si mesmo, Senhor, aqui eu permaneço no teu caminho para sempre, para sempre. Porque Jesus diz que aquele que permanecer até o fim, esse é quem vai ser salvo. Você pode ser batizado hoje. Essa pode ser a condição da salvação, mas você tem que permanecer no caminho. Porque há muitos que são batizados, mas ao longo do caminho o que elas fazem? Elas se desviam e se afastam. Então, o crente que é batizado, ele tem que permanecer até o final. Até o final. Eu quero orar por você nesse momento, meu irmão, minha irmã. Senhor Deus, muito obrigado. Aqui é um primeiro passo para o aprendizado dessa doutrina do batismo. E nós queremos, meu Deus, aprender mais coisas. E graças a Deus, meu Deus, que o Senhor tem nos mostrado esse caminho, essa luz, essas verdades. Esteja no coração dessa pessoa, ajude ela nessa caminhada e que ela possa ser um grande homem, uma grande mulher nos teus caminhos. E se ela ainda não tomou a decisão, que ela venha abrir o coração, tirar o coração duro e colocar um coração de carne, que ela venha deixar o Espírito guiá-la, que ela venha ouvir a tua voz, abrir a porta do coração e finalmente se entregar completamente a ti, meu Pai. Obrigado por tudo, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.